Hernanes, você que é muito bem informado sobre os bastidores corintianos. Legal, por um lado, que o Ministério Público tenha pedido esse afastamento de 3 gestores e que se comprove tudo isso. Mas até lá, muita coisa ruim pode acontecer ainda. É uma pena. Eu concordo 1000% contigo, Rei. E vou falar uma coisa, olha só que fase que a gente chega, né? O Ministério Público tem tanta coisa mais importante para resolver em termos de população, em termos de convívio social, em termos de pegar ilegalidade de gente que infelizmente atrapalha a vida das pessoas. E não, tem que ficar inserida no futebol porque essa cambada de incompetente desses conselheiros, tudo conivente. Um bando de vaquinha de presépio com o rabinho entre as pernas que não teve cojones de pegar e falar assim, isso aqui tá errado, assim, assado. O Conselho Fiscal, isso aqui assim, assado, tá errado. E já deveriam ter expulsado o pior presente da história do Corinthians, do William Monteiro Alves, que é uma vergonha, hein? Adora apontar o dedo na cara de todo mundo, emitir comunicado oficial, porque ele não tem coragem de aparecer e debater ao vivo. Deveria aparecer para debater, porque ficar emitindo comunicado oficial, apontando isso, falando aquilo, falando que ele não tem culpa de nada, que é um mundo contra o do William, é uma vergonha. Eu não faço questão nenhuma de ler comunicado oficial dessa gentalha aí, porque o mundo é o problema, eles têm a razão. Então, pelo menos que bom, deveríamos ter inclusive mais ministérios públicos para que a gente pudesse averiguar um monte de ilegalidade, um monte de coisa equivocada que não só tem no convívio social, mas no futebol também. Meu ponto de vista aqui, Rê, concordando com o que vocês falaram aí na questão administrativa, para quem não torce pro Corinthians, que bom. Ficamos tristes com uma notícia dessa, transfer ban, não pode contratar. Mas olha só, nada contra Osmar Stabile. Há um mês estive com ele, conversamos mais de 1h30, gente boa demais, me parece sujeito bem intencionado, mas vem cá, velho, é o mesmo modus operandi, quer dizer, tem que ter responsabilidade, equilibrar a parte financeira, mas ao mesmo tempo estamos com o transfer ban na porta aí, mas estamos no mercado tentando contratar jogadores. Por favor, pessoal, é isso que fez com que o Corinthians se arruinasse ao longo das últimas décadas. Tem que chegar alguém para fechar o registro, tampar a torneira e começar do zero um trabalho. E me parece que o Osmar Stabile ainda não teve essa personalidade e o entendimento de falar, cara, a gente não vai contratar, a gente não tem dinheiro, tem um transfer ban na porta. E se equilibrar o transfer ban do Félix Torres, tem mais um do Garro. E pode ter mais um lá na frente também. Então o meu ponto de vista é, precisa chegar ou uma SAF ou um mecenas. Só assim o Corinthians vai ter uma vida equilibrada e saudável, Renata. O Memphis Depay, que a gente tem as imagens dele aí, esse é o gol contra o Botafogo. Aí a pergunta pra você, Souza, Decilo e Maravilha. Você acha que ele desempenhou aquilo que se espera de um cara que ganha 6 milhões por mês, $1 milhão? Será que alguém ganha $1 milhão por mês no Fulham? Nos times pequenos da Europa, da Premier League? Será que tem alguém que ganha $1 milhão que joga no Betis, que é time pequeno? Esse Marcos Leonardo estava para vir para cá, 2 milhões não, mas de esse aí joga no... Esse joga no petróleo. Mas isso aí é outra coisa. Eu tô falando na Europa. Não tô falando não ganha. Cara, qual jogador que ganha $1 milhão por mês? Não ganha. O cara andou em campo, ele voltou para a seleção holandesa como? Através do Corinthians. Através do Corinthians. E aí é o seguinte, se o Dorival Júnior não enxergou isso, se a imprensa não enxergou isso, ou se ninguém enxergou isso, eu enxerguei. Porque é inadmissível um jogador que ganha 6 milhões e que estava machucado, voltou, ficou na reserva, jogou um pouquinho, joga de titular contra... Olha o Guinegão, meu irmão. É que vocês não pegaram, com certeza não, porque acho que vocês não perceberam. O Guinegão teve um lance no jogo do Palmeiras, que ele sofreu uma falta, ele colocou a cabeça dele para tomar um chute, irmão. E tomou um chute na cabeça o menino, que não deve ganhar 50 conto por mês. Não deve ganhar 50 conto por mês. Mas pera um pouquinho, um cara que ganha 6 milhões, que tem seguranças, que tem carro, que tem tudo que tem, não correndo um jogo contra o Palmeiras, Souza. Craque, a gente ainda está cansado aqui, boa tarde a todos, né, de elogiar muito o Memphis Depay pela representação dele no Corinthians, né? Ele trouxe qualidade, mas a gente tem falado aqui que nosso comentário tem que ser pontual. Eu acho que o maior... Souza, deixa eu dar um conselho para você. Dane-se, para não falar outra palavra, que a gente não pode falar palavrão na televisão. Eu quero que eles se explodam, todos eles, mãe, pai, tio, mulher, amante, irmão, cachorro, gato, aqueles que acharem que a gente, que assista outro programa, vai lá no Fred lá, que nem pau no gato não pode, ele nem assiste Tom e Jerry. Como é que você não pode assistir Tom e Jerry, velho? Eu não entendi o que ele fala. Então,
você deixar um jogador, né, que ganha 6 milhões, eu não tenho nem dúvida de dizer que esse contrato do Memphis é o melhor contrato da carreira dele. Eu acho que ele não ganhou isso onde ele passou em lugar Nem nenhum. no Atlético de Madrid, nem no Lyon, meu irmão. Nem no Manchester também. Nem no Manchester. Boa, Souza. Entendeu? Então é o melhor contrato da carreira dele, com as mordomias que o E Corinthians ele sabe fazer o proporcionou. jogo Exatamente. de marketing. Exatamente. Mas você não pode permitir um jogador, né, que está voltando de lesão e não está correndo dentro de campo, né, não está entregando aquilo que é pago para poder fazer. Olha o Gileri, perdeu a posição. E tomou uma porrada no segundo tempo, Tá no louco, primeiro irmão? tempo lá e continuou no jogo. Então você precisa entregar. É um jogador perigoso, a gente tem tudo isso. É um cara que A tem... gente não pode deixar de falar isso. Jamais. Aqui não tem Agora, esquema não, irmão. Pode fazer trap, rap, faz o que quiser. Até porque 115 anos, vão passar mais 115 anos, ninguém vai lembrar de você. Os caras vão lembrar de mim. Esquece, irmão. Ninguém vai lembrar de você. Daqui 30 anos, ninguém lembra de você. Ninguém vai lembrar. Ah, você passou um tal de Memphis. Eu não, irmão. Eu não. E aí? Dorival, até entendo o que o Dorival falou, tá voltando de lesão, eu queria dar ritmo de jogo, mas você não pode permitir que um jogador fique 90 minutos sem correr em campo. É, mas se o Jair Só joga pra- mal, a gente mete o pau, né? Ele tirou o Garro, tirou o Se próprio... o Kaká joga mal, a gente mete o pau, né? Então tem que criticar, né? Tem que criticar. E tem que criticar o treinador, que permitiu com que ele ficasse 90 minutos. Não deveria, mexeu mal. Deveria ter tirado ele e deixado o Garro do campo. Tinha deixado o Guinegão. O Guinegão tava jogando, Exatamente isso. tava correndo, ajudando. Mas Então, quando ele tirou, os caras meteram o pau nele, lembra? Que ele tirou o Memphis, e aí a imprensa age do jeito que quiser e pensa do jeito que quiser. Foi contra o São Democraticamente. Qualquer que seja o treinador, qualquer que seja o comentarista. Por exemplo, a maioria dos ex-jogadores, esses mais novos, eles babam o ovo do Neymar. Paga pau pro Neymar. A maioria. Nilson, Felipe Melo, o Caio, todos. Tanto feminino quanto feminino. Mas eles não falam, por exemplo, que há 7 meses o Neymar não dá uma assistência. Quem que fala? Eu, Casagrande, e tá tudo bem. Aí vocês vão achar que é o lado político? Não é. Não é. Porque cada um tem o seu lado político, o seu lado de religião, ou aqueles que não acreditam, tá tudo certo. Porque 100% Jesus, nem Mandela foi, meu irmão. Nem Mandela foi, que é o maior ser humano depois de Jesus Cristo. Nem Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá. Ninguém é 100% Jesus. Nem eu, nem vocês, ninguém é, truta. 100% Jesus, ninguém é. Agora é o seguinte, quando pega, aí fala, sabe qual foi a última assistência do Neymar? Imagina, vai. Contra a Inter de Limeira. Então como é que ele pode ser convocado para a seleção? Como é que a gente não... Como é que é só o Guilherme que toma pau no Santos? É igual o Corinthians. Por que o Memphis, as pessoas têm um certo pudor, um medo de falar do cara? Ah, porque o cara é grandão? Eu não tô nem aí que ele é grandão, Decilo. Com relação ao Meu medo é o Kid Bengala só. Tomar um banho com ele, sabe? Tipo, Deus me defenda. Cai aquele sabonete quando eu Sabonete. jogava, aquele de... né? A gente não pode afirmar. Boa tarde a todos. Só falou agora, Decilo. Não deixei você falar 16 minutos? Não, mas tá. Desculpa, Decilo. Ah, mas eu estou acompanhando o programa de perto aqui. Que bom, menos mal, né? Neto, com Aí você relação- sabe o que acontece, né? Não é? que ele chamou você? Craque, não, Neto, pode chamar de Neto. Craque Neto. Não, é que o Neto, Neto, Neto. o Neto eu conheci lá em Campinas, eu não vou nem falar isso. Aí o Memphis, a história é a seguinte, não dá para afirmar, o Corinthians está tentando negociar uma dívida que está chegando a 11 milhões com ele. Você vai ver quando ele sair, eu vou dizer pra vocês, vai ter que desembolsar. Ó, se eu tenho que desembolsar 32 milhões com o Félix Torres, que não ganha metade dele. Vamos supor. Metade, né? Não, tudo bem. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês de forma privilegiada as últimas informações do Corinthians. Vamos falar aí do Ministério Público que acabou afastando os 3 últimos presidentes do Corinthians. Mas antes de tratarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay, que se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa em 104 jogos. Memphis acabou fazendo 52 gols. Memphis tem que agradecer muito ao Corinthians, porque ao retornar para o Brasil, jogando no Corinthians, Memphis novamente foi lembrado pelo Van Basten, né? E aí acabou retornando
a seleção holandesa novamente. Lembrando que o Memphis estava lá esquecido, já há muito tempo participado da seleção holandesa. Um aproveitamento muito bom, praticamente um gol aí a cada jogos, né? Memphis está muito bem de verdade na seleção holandesa. E no Corinthians também não tá mal. Corinthians está devendo aí 12 milhões de reais para o Memphis. Corinthians tenta um acordo, tenta uma negociação, porque o Memphis, ele é um jogador que tem um contrato com o Corinthians, entre aspas, um contrato praticamente livre. Por quê? Porque é o seguinte, o contrato do Memphis tem uma multa praticamente irrisória. Porque o Corinthians fez um contrato com o Memphis da seguinte maneira: se um time europeu, um time estrangeiro, quiser levar o Memphis, a multa dele, é muito pouca. Então o Memphis tem essas garantias de sair do Corinthians. Ele só está no Corinthians porque ele quer. Senão ele mesmo pode pagar 5 milhões de euros pro Corinthians e ir embora, né? Então é um jogador que ganha muito no Corinthians, mas o Corinthians pro Memphis está sendo melhor do que o Memphis pro Corinthians, porque trouxe muita visibilidade e com isso o Memphis voltou à seleção holandesa novamente. Então o Memphis na quarta-feira contra o Atlético Paranaense vai ter que se empenhar um pouco mais, se doar um pouco mais, suar mais a caminho do Corinthians, porque é um jogo decisivo, é um jogo que existe muita surpresa na Copa do Brasil, nem sempre ganha o melhor. Ah, mas o Atlético Paranaense está na segunda divisão. Olha, muitos times grandes já foram surpreendidos nessa competição. Um exemplo é o Cruzeiro, que acabou... o Cruzeiro não. Exemplo aí é o Palmeiras, acabou saindo pro Corinthians, né? O Flamengo acabou saindo pro Atlético Mineiro, porque são times que têm melhores investimentos. O Flamengo é um dos times que tem melhor investimento do Brasil. Acabou sendo eliminado por quem? Pelo Atlético Mineiro. O Palmeiras tem um ataque de 700 milhões de reais. Foi eliminado pelo Corinthians. Então, o Atlético Paranaense acabou eliminando o São Paulo, onde todo mundo esperava a classificação do São Paulo. E aí está fora com o Brasil, uma competição importante, uma competição que tem uma lucratividade muito boa, a premiação extraordinária. Então o Corinthians precisa na quarta-feira fazer um jogo muito bom, muito ajustado, muito acertado e garantir essa classificação das quartas de finais para as semifinais, além de se levar um belíssimo de um prêmio. Acredito que a Neoquímica Arena estará pulsando com mais de 45 mil pessoas, né? Ali torcendo, vibrando, comemorando, incentivando, apoiando, né? Então tem tudo para ser um jogaço e o Corinthians conseguir essa classificação. Infelizmente, o Corinthians não terá aí o Carrídio. O Yuri Alberto e o José Martini devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Não sei se entra jogando, ou não sei se vai ficar no banco, ou se Dorival Júnior vai poupá-los. Lembrando que estão retornando de lesão e Corinthians tem uma sequência aí muito difícil. Já no final de semana já tem pelo Brasileirão, pela 23ª do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então o Corinthians precisa fazer um jogo bom e conseguir aí essa classificação. Sobre o Yuri Alberto acabou recebendo uma proposta da Roma de um pouco mais de 30 milhões de euros. Mas o Corinthians não vai vender o jogador. O Corinthians rejeitou a proposta, não quis nem conversar, porque o Yuri Alberto é extremamente importante para o Corinthians. Recentemente passou aí por uma cirurgia inguinal e a previsão de volta aos gramados seria de 60 a 90 dias. E Yuri recuperou e voltou aos gramados em 20 dias. Então, um jogador muito dedicado, um jogador muito esforçado, que trabalha muito para ajudar o Corinthians. Então, esse cara aí é um cara que o Corinthians está tratando com todo cuidado do mundo, que se sair, o Corinthians não tem condições de comprar um outro cara com idade e com o aproveitamento de Yuri Alberto.
Sobre os ex-presidentes do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, André Sanches e o Augusto Melo, ambos foram afastados pelo Ministério Público. Há indícios de crime no Corinthians. Lembrando que apareceram gastos nos cartões corporativos do Corinthians, tanto pelo André Sanches, tanto pelo Duílio Monteiro Alves. Duílio Alves acabou negando esses gastos, mas o GE acabou denunciando, né? Foi até o Ministério da Fazenda e confirmou. E André Sanches acabou assumindo os gastos, né, desse cartão. Por isso a Polícia Civil acabou aí, o Ministério Público acabou aí indiciando, afastando. O Ministério Público acabou afastando Duílio Monteiro Alves, André Sanches e Augusto Melo do Corinthians. Então é uma investigação que precisa de ser trabalhada com muito cuidado. Gente, o lateral direito do Corinthians, João Vitor, né, o famoso Jacaré, acabou renovando o seu contrato com o Timão até 30 de outubro de 2029. Uma multa rescisória de 76 milhões de reais para o mercado aqui no Brasil e para o exterior, 100 milhões de euros. O Corinthians tem que tomar cuidado porque um time como o Palmeiras, como o Flamengo, pode pagar essa multa rescisória e levar o jogador, né? É um jogador que agora vai substituir Mateuzinho. O técnico Dorival Júnior já tentou substituir Mateuzinho várias vezes, com Charles, com Félix Torres, e praticamente nenhuma dessas tentativas deram certo. E agora o Corinthians arrumou o cara certinho para substituir Mateuzinho quando acontecer algum problema, que ele se for entregue ao departamento médico, ou talvez esteja suspenso aí devido ao cartão amarelo ou cartão vermelho. O meia corintiano Rodrigo Gar acabou concedendo uma entrevista para o programa Resenha e falou de muita coisa, inclusive falou da camisa 10, que ele perdeu para o Memphis Depay, hoje tem a 8, que já está superado faz tempo, e falou também que ano passado ele jogou um absurdo, 67 jogos, dizer que nunca de jogar tanto assim na vida dele, e isso fez com que agravasse aí a dor do seu joelho, que fez um tratamento esse ano, início do ano, na Espanha. E Rodrigo Gar tem dito aí nas entrevistas que tem jogado com algumas dificuldades. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham no canal que deixem o seu like para fortalecer nosso trabalho. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.